Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre figuras musicais e seus valores, tá bom? Vamos lá então. Tem um vídeo sobre leitura que eu falo sobre a clave de Sol e a clave de Fá, tá? Para te saber a leitura das bolinhas, tá? Sendo mais objetiva, tá? Então, se tu não viu ainda esse vídeo, aconselho tu olhar o primeiro vídeo sobre leitura na clave de Sol e na clave de Fá. O que acontece? Quando a gente vai ler uma partitura, a gente vê a fórmula de compasso logo depois da clave, que eu vou falar sobre o que é isso, fórmula de compasso. E a gente não vê só bolinhas, a gente vê essas bolinhas com uma haste, ou às vezes a bolinha tá pintadinha, às vezes a bolinha não tá pintada, às vezes ela só tem uma haste, às vezes ela tem uma haste, uma colcheia, né, um rabicozinho. Tem várias figuras lá na pauta jogadas, também tem as figuras de pausa, né? Então tem um monte de gente lá dentro que vocês precisam entender, aos poucos vai ficando mais fácil. Vamos lá, então eu vou falar hoje sobre as figuras musicais. A gente tem, deixa eu botar aqui só, figuras, se tu puder pegar um caderno aí e anotar o que eu tô dizendo depois, legal. Tá, a gente tem a primeira figura, que é a semibreve, tá? Semibreve. Ela é como se fosse o sol de todo mundo. Há uma hierarquia aqui, tá bom? Vocês vão ver agora. Então, eu vou dizer que ela é a uma aqui, que ela é a nossa primeira. Não é que ela, não tô falando de tempo aqui agora, tá? Tô falando de número de representação mesmo. Número 1 é o número que representa a semibreve, tá? Se eu dividisse a semibreve em 2, tá? Se eu dividisse em 2, eu teria duas das mínima. O nome dessa figura musical é mínima. Então, se eu divido 1, eu vou ter 1,5, né? 1,5. Então, o número que representa a figura mínima é o 2, tá? A cada duas mínimas eu tenho uma semibreve. Se eu continuo cortando, corto aqui também, ó, corto a mínima em 2, se eu continuo cortando aqui, ó, cortei a mínima em 2, eu vou ter duas semínimas, mais aqui duas semínimas, que ao todo vão dar 4 semínimas, tá? Então, a cada 4 semínimas eu tenho uma semibreve, a cada duas semínimas eu tenho uma mínima, tá? Espero que esteja ficando claro e não confuso. Pode entrar. Então, aqui eu tenho uma semínima. Semínima, tá? Que ela vai ser 1 por 4. Então, o número que representa a semínima é o 4, tá? Vamos continuar cortando aqui, tá? Se eu cortar aqui a semínima, cortei uma dessas, aqui, uma dessa, vou cortar aqui também, e vou cortar aqui também, tá? Cortei pela metade cada uma das minhas semínimas. Eu vou ter aqui uma colcheia, mais uma colcheia, mais uma colcheia, mais uma colcheia aqui também, mais uma colcheia, mais uma colcheia, mais uma colcheia. Melhor não anotar agora, tá? Primeiro só escutar e depois anota. Depois anota. Então, quantos que deu aqui? 8 colcheias. Então, essa daqui se chama colcheia. E aqui a gente vai ter, então, 1 por 8. A cada 8 colcheias, eu tenho uma semibreve, tá? A cada 8 colcheias, eu tenho uma semibreve. A cada 2 colcheias, eu tenho uma semínima, tá? Ó. 1 por 8. Então, vai sempre dividindo, certo? Aqui vai sempre, as notas, elas vão ficando mais rápidas, tá? Elas duram menos do que as notas de cima. Mas depois a gente vai falar sobre isso de duração. Vamos continuar
conhecendo as figuras musicais por enquanto, tá? E o número que representa elas. Então, a colcheia, o 8, é o número que representa a colcheia. Se a gente continuasse dividindo, dividir aqui em 2, tá? A gente teria a semicolcheia. Semicolcheia, tá? Que ela é assim, ó, com dois rabinhos, assim, tá? Eu não vou fazer todos aqui, mas pode colocar. Vai dar 16, tá? O número que representa a semicolcheia é o 16. Depois a gente tem a fusa e a semifusa. São notas bem rápidas. A semifusa 1,32, 1,64. A fusa 32, a semifusa 64. Eu vou botar aqui só o desenho delas. A fusa, então, ela ficaria 1, 2 e 3. Aqui é 2, né? Semicolcheia é essa daqui. A fusa é essa daqui. E a semifusa é com 4 daí, ó. 1, 2, 3, 4. Tá? São notas super rápidas. Então aqui vai subdividindo. Se fizer 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8, 8 mais 8, 16, 16 mais 16, 32, 32 mais 32, 64. É uma subdivisão aí, tá? O que tu precisa saber, por enquanto? O nome delas, semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa, o número que representa elas. Isso aqui é importante. O número que representa a semibreve é o 1, representa a mínima é o 2, a semínima é o 4, a colcheia é o 8, tá? Então, beleza, vamos lá. Por que isso? Vou botar aqui o número que representa. Tá. Porque quando a gente vai ver a fórmula de compasso lá no início da pauta, então vou só fazer um desenho aqui rapidamente de uma pauta. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu faço só, por exemplo. A gente tem aqui a fórmula de compasso, que são os números, tá? Um em cima do outro. A gente vai falar primeiro de compasso simples, tá? A gente tem ou 4x4, 2x4, 3x4, tá? Compasso binário, compasso quaternário, compasso ternário. Esse 4 aqui embaixo, o número de baixo, ele vai indicar pra gente qual figura musical representa o tempo, um tempo de duração. Tá. Então, suponhamos que daqui a aqui eu tenha um tempo. Tá. Porque a gente precisa, para tocar uma música, ter os valores certos, né? De duração das coisas, para saber o quanto que vai durar as notas musicais, né? Quanto tempo que elas vão durar. Então, qual figura musical a gente vai dar como um tempo de duração? O mais comum é a gente ver a semínima durando um tempo, tá? Geralmente, em compasso simples, a gente vê o número 4 embaixo, no número de baixo, tá? Geralmente é o 4 embaixo. Mas às vezes não, às vezes é o 2, às vezes é o 8, tá? Mas eu já vou explicar isso para vocês também. Compasso ternário, o número de cima, ele vai dizer quantas figuras musicais eu posso ter por compasso, tá? E agora eu vou dar um exemplo. Deixa eu apagar isso aqui. Beleza? Apaguei o quadro para ficar mais fácil, porque esse quadro é muito pequenininho, não dá espaço, né? Então, vou botar aqui rapidão de novo. Semibreve, 1, mínima, 2, semínima, 4, colcheia, 8, semicolcheia,
desculpa, 16. Fusa, 32. Semifusa, 64. Beleza? Tá, aqui. Beleza. Esse aqui é um bolão. Tá, o que eu tava falando aqui? As fórmulas de compasso, tá? É aqueles números que vão no início da pauta. Eu vou falar de 3 aqui hoje. Estou falando de compasso simples, tá? Compasso composto muda. Daí vem com a figura pontuada, não vou falar sobre isso agora. Vamos lá então, vou botar aqui 2 por 4, 3 por 4, 4 por 4, tá? 2 por 4, compasso binário. Tá, tá, tá. Tipo marchinha, né? Compasso ternário, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tipo valsinha, né? 1, 2, 3. Compasso quaternário é o que mais a gente vê na música pop. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E de rock também, né? Nesses estilos assim. Beleza. Quando o 4, o número aqui em cima, ele vai indicar qual figura musical está valendo o nosso tempo de duração, tá? No caso, qual figura musical representa o número 4? A semínima, essa daqui tem o número 4 como que representa ela, tá? O 4 representa essa figura musical, então significa que isso aqui é 2 por semínima, por exemplo, tá? É 2 por semínima. É isso que ele está dizendo pra gente. Se é um compasso ternário, aqui é 3 por semínima, 4 por semínima. Como se aqui a semínima está valendo um tempo. Então, beleza. Então, eu vou fazer aqui, por exemplo, uma musiquinha. Vou fazer só ditado rítmico, tá? Sem a melodia, sem as alturas das notas. Por exemplo, vamos fazer... Tá? Esse aqui é o meu primeiro compasso. E agora eu vou fazer o segundo compasso. Tá? Eu tenho 2 compassos aqui, 1, 2. E a gente vai fazer aqui 4 por 4. Tá? Então, o que acontece? O número 4 de cima, ele está dizendo pra gente que a gente tem que ter 4 tempos por compasso. Fechou 4 tempos aqui, ó. Aqui, quem está valendo um tempo? A semínima. Então, é como se ela valesse o nosso um tempo. Um tempo ela vale. Então, aqui eu tenho um tempo, aqui eu tenho um tempo, um tempo, um tempo. Ou seja, 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4. 1, 2, 3, 4. Fechou 4 no compasso, fechou, tá certo? Fechou figura musical valendo um tempo. Beleza, tá certo. Se a minha semínima vale um tempo de duração, se ela tá valendo um tempo de duração, quanto que vai valer a minha mínima? O dobro? Vocês lembram que aqui vai dividindo? Vai subdividindo? Sempre era dividindo pela metade, vai indo, dividiu a mínima, tem tantas colcheias, e assim vai. Então, quanto que vai valer a minha mínima aqui? Ela vale 2, porque ela é o dobro da semínima. Quanto que vai valer a minha semibreve? Vai valer 4 tempos, tá? Então, aqui a minha semínima, se ela vale 1, a minha mínima vale o dobro, vale 2. E a semibreve vale o dobro ainda. Lembra que a semibreve vale o dobro da mínima? Então, aqui ela vai valer 4, tá? E a minha colcheia? A minha colcheia ela vai valer metade de 1. Metade de 1, então ela valeria 0,5 aqui, tá? Ou 1,5, né? Tá? A minha colcheia, desculpa, essa aqui é colcheia, vai valer meio, metade de 1. A minha colcheia vale metade de 1. Quanto valeria a minha semicolcheia? Valeria 0,25. Ela valeria metade da colcheia, tá? Metade da metade de 1. E assim vai indo, tá?
vai subdividindo, beleza? Aí aqui por isso que vai ficando cada vez mais rápido isso aqui, porque o tempo vai encurtando. Então, por exemplo, aqui na C mínima eu tenho um tempo, daqui a aqui eu tenho um tempo, ó, tá. A minha colcheia, ela vale metade de 1, né? Ó, ela vai dividindo, vai subdividindo. Ela vale metade de 1. 1 é metade da mínima, né? C mínima é metade da mínima. Mínima é metade da semibreve, e assim vai, tá? É sempre metade da metade. Mínima é a metade da semibreve, a C mínima é a metade da mínima, a colcheia é a metade da C mínima, a semicolcheia é a metade da colcheia, a fusa é a metade da semicolcheia, desculpa, e a semifusa é a metade da fusa. Assim vai. Confuso, né? Eu sou um pouco enrolou, né? Quem me conhece, quem faz aula comigo sabe que eu sou assim, vocês me entendem dessa forma. Vamos lá. A C mínima, tá? Tá valendo um tempo daqui até aqui. Tá. Então a minha colcheia, ela é metade de 1, ela vai ser só tá. 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 Aqui eu tô fazendo colcheia, ó. Tá. Tá. Vou fazer C mínima. Tá. Ah, vou fazer mínima. É o dobro da minha C mínima, então é 2. Vai valer 2 tempos, ó. Tá. 2 vezes, ó. 1, 2. Se eu fosse fazer uma semicolcheia, como que ficaria? Pensa que a colcheia é até aqui, né? Tá, 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 tá. Então a semicolcheia seria tá, 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 tá. Entendeu? Fica mais subdividido ainda, né? Tá, 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 tá. E essa daqui, por exemplo, seria ainda mais rápida, né? Seria ainda mais, por isso vai ficando mais rápida as músicas com essas figuras musicais, tá? Mas vamos lá, a gente vai usar, geralmente a gente usa até aqui, até a semicolcheia. Vamos lá então. Aqui, quanto que eu tenho de tempo então? A minha mínima tá valendo 2 tempos. A minha colcheia, isso aqui, gente, para quem não sabe, é 2 colcheias. O que acontece? 2 colcheias é isso aqui, tá? O que eles fizeram? Para a pauta não ficar cheia de perninha e ficar meio embaraçada, meio difícil de ler, sabe? Muito embaraçada mesmo. E eles pegaram essa patinha dessa colcheia e botaram para lá. E essa patinha para cá. E aí fica assim, fica mais bonitinho. Quando é 4, eles às vezes ainda botam todas juntas. Então isso aqui significa 4 dessas. É a mesma coisa que isso aqui, ó. Só que isso aqui ia ficar embaraçado na pauta. Então eles... Opa, vamos deixar mais clean. Vamos limpar a pauta, né? Vamos fazer assim, então. Beleza? Então, sempre que tu vê isso aqui, aqui é 2 colcheias. Então, aqui é meio mais meio. A colcheia tá valendo meio, porque a minha C mínima vale 1. Então, colcheia vale meio. Então, aqui é meio mais meio, 1. Então, essas duas valem 1. A C mínima vale 1. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Fechou 4. Fechou 4, 4. Beleza, tá certo. Entendeu? Daria para colocar uma mínima aqui, ó. Por exemplo? Não daria. Aí fechou 1, 2, 3, 4, 5. Fechou 5. Não, é 4 por 4. Não fechou 5. Daria para botar uma semibreve aqui? Não. 4, 5, 6, 7. Ia fechar 7 tempos. Não é? Não rola. Aqui também não, ó. Tá errado esse compasso, porque fechou 3. 1, 2, 3. Falta mais um tempo. Falta um tempo aqui. Entendeu? Eu posso botar uma pausa, eu posso botar uma figura musical, posso botar uma semínima. 1, 2, 3, 4. Posso tirar essas duas e botar uma semínima, ou quer dizer, desculpa, uma mínima. 1, 2, 3, 4. 2 mais 2, 4. Fechou. Entendeu? Eu posso colocar 1, 2, 3. Aqui tá valendo 1,
2, desculpa, meio mais meio, 1, meio mais meio, 1. Então, tudo isso aqui está valendo quanto tempo? 1, 2. Tudo isso aqui vale 2 tempos. Se eu botar mais 4, fecha certinho, ó. 2 mais 2, 4. Fechou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 aqui. Lembra que a cada 8 colcheias eu tenho uma semibreve? Fechou? 4 tempos. Estão mais ou menos entendendo isso? Agora, o que isso muda, tá? Quando a gente vai ler. Para vocês entenderem isso aqui. O 4 de baixo indica que a semínima vale 1. Mas, se a gente mudasse esse número e botasse 2, ele está indicando daí que muda. Os valores das figuras mudam. Lembra que eu falei que a clave muda as bolinhas também? Tipo, se é clave de sol, aquela bolinha é X. Ela é, sei lá, um Dó. Se é clave de Fá, aquela bolinha aqui na clave de sol era Dó, na clave de Fá vai ser Mi. Muda. A mesma coisa na fórmula de compasso. Os valores, eles mudam dependendo da fórmula de compasso. Então, o número de baixo mudou, agora é 2 que vale 1. Aqui. Quem é a figura musical que representa o número 2? A mínima. O número que representa a mínima é o 2. Tá? Agora, tudo isso aqui vai mudar. O número de representação não muda, tá, gente? O número das figuras, o número que representa as figuras não muda. Os valores de duração que mudam. Quem é agora que está representando aqui? A mínima. Então, é 4 por mínima. Então, quem vai valer 1 tempo? A mínima. Agora, a mínima vale 1 tempo. Agora mudou tudo. Agora, a nossa mínima vale 1 tempo. Se a nossa mínima vale 1 tempo, quanto que vai valer a nossa semibreve? Ela vai valer 2. É o dobro da mínima. E para baixo vai dividindo, né? Quanto que vai valer a minha semínima? Vai valer meio, metade da minha mínima. A semínima vale metade da mínima. Se a minha mínima vale 1, a minha semínima agora vai valer meio, 0,5. Aqui, tá? A minha colcheia vai valer metade da semínima, metade de 0,5, 0,25, tá? E assim por diante. Então, aqui, por exemplo, nesse compasso, eu tenho que ter 4 tempos, igualzinho, porque o número de cima está dizendo 4. Só que aqui vai mudar agora. A minha mínima vale 1. Então, eu poderia botar mínima, 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 mínima. 4 mínimas aqui. Cada uma valendo 1 tempo, ó. 1 mais 1 mais 1 mais 1. 4. 1, 2, 3, 4. Fechou 4 por compasso. Eu acho bizarrão, assim, olhar várias mínimas no mesmo compasso, porque eu tô acostumada com a semínima valendo 1 tempo, não a mínima. Mas acontece às vezes, tá? Então, aqui, por exemplo, eu poderia botar uma semibreve e ia faltar tempo. A semibreve tá valendo 2 tempos. Eu precisaria de mais uma semibreve. Mais 2 tempos para fechar 4. 2 mais 2, 4. Entendeu? A semínima, se eu quisesse colocar a semínima, a minha semínima tá valendo meio ponto aqui, né? Meio tempo, desculpa. Meio tempo. Então, meio mais meio, 1. Aqui tá valendo 1. Precisaria de mais 3 tempos aqui para fechar 4. Tá? Vamos fazer agora aqui por 2, por exemplo. O que isso significa? Agora eu tenho que ter 2 tempos por compasso. A minha mínima está valendo 1. 1 mais 1, 2, fechou. Aqui 1, falta mais 1. Eu poderia botar mais 2 semínimas. Meio mais meio, 1. Fechou. 1 mais 1, 2. Fechou certinho o compasso. Eu poderia botar somente aqui uma semibreve? Poderia. Só uma semibreve. Opa, desculpa. Só um bolão. A minha semibreve está valendo 2 tempos agora.
Então, de boas, ó, foi certinho. 2. Aí eu poderia botar uma semibreve mais uma mínima? Não. Agora fechou 2, 3. Fechou 3. Eu preciso de 2, então não. Tá? Beleza? Agora se eu mudasse, se eu fizesse esse número de baixo aqui, ó, ser o 8. Agora, qual a figura musical? Isso aqui muda tudo agora, muda tudo. Muda os valores. Os valores vão mudar agora. Por quê? Porque mudou o número de baixo. Agora, qual figura musical tem o 8, o número 8 como representação? Qual é a figura musical que tem o 8 de representatividade, digamos assim? Qual figura musical tem o 8? A colcheia. Então agora é 2 por colcheia. Agora, pessoal, qual é a figura musical que está valendo um tempo? A colcheia. Por quê? Porque a nossa fórmula de compasso está nos indicando isso. Agora é a colcheia que vale um tempo. Ah, então agora é a colcheia que vale um tempo. Então, quanto que vai valer a minha semínima? Responda aí. Quanto vai valer a minha semínima? É o dobro da colcheia, então ela vale 2. Agora a minha semínima vale 2. Colcheia vale 1. Quanto vai valer a minha mínima? Vai valer 4. Ela vale o dobro da semínima. Quanto vai valer a minha semibreve? A minha semibreve vai valer 8 tempos. Vocês entenderam isso? Deu mais ou menos de entender? Aqui agora a minha semicolcheia vai valer meio. Antes era a colcheia que valia meio tempo. Agora é a semicolcheia, porque a colcheia agora está valendo 1. A colcheia está valendo um tempo. Então aqui no compasso, por exemplo, eu poderia botar 2 colcheias, ó. Cada colcheia vale 1. 1 mais 1, 2. Fechou 2. Eu preciso de 2. Eu poderia colocar só uma semínima? Poderia. A semínima está valendo 2. Fechou. Ah, eu poderia colocar uma mínima? Não. Uma mínima não, porque a mínima está valendo 4. Não fechou. Ah, mas se fosse 4 por 8? Ah, agora fechou. Vale 4, ó, 4 por 8. Perfeito. Agora deu. 4 tempos no compasso. Ou 4 tempos no compasso, ó. 2 semínimas. Cada semínima vale 2. 1, 2, 3, 4. Fechou. Ah, mas e se fosse 3? Compasso ternário. Ah, daí, vamos ver aqui. Vai fechar? 1, 2, 3, 4. Não fechou 3. Não dá? Não pode. Mas se eu botar aqui uma semínima, 1, 2, 3. Fechou. 2 mais 1, 3. Fechou. 3. Deu para entender? Mas o mais comum, pessoal, que a gente vai fazer, vai encontrar nas leituras de partitura, o mais comum é tu encontrar o número 4 embaixo. Aqui algum número incógnita, tá aqui, e o número 4 embaixo. Mais comum nos compassos simples, tá? Mais comum a semínima valer um tempo, tá? É só para vocês entenderem que os valores, eles mudam de acordo com a fórmula de compasso, tá? Espero que tenha ficado bem claro isso. Eu vou apagar aqui agora, porque mudou, né? E vamos tentar fazer uma leitura, beleza? Eu vou fazer o seguinte. Ah, eu não expliquei para vocês as pausas também, né? Vamos botar aqui, ó. Assim como a gente tem o tempo de duração da nota, né? A gente tem o tempo de duração da pausa, né? O desenho delas, elas também têm um desenho de pausa, beleza? Ou seja, aqui na prática, eu vou botar umas pausas, vai ficar mais fácil de entender. Vou botar aqui o desenho da semibreve, da pausa. Tá aqui, pausa. E esse aqui é o número que representa. Desenho da semibreve é um chapeuzinho para baixo. Desenho da mínima é um chapeuzinho para cima.
O desenho... Esse chapéu ficou meio torto, mas... ok. O desenho da semínima é uma minhoquinha meio louca, assim. Eu não consigo fazer ela direito, mas... é algo meio assim. Tá? O desenho da colcheia é fácil, parece um 7. O desenho da semicolcheia também é fácil, porque é tipo 7, só que mais um camarada embaixo. Meu Deus. É fácil e eu tô com dificuldade com a caneta. Então tá, colcheia, semicolcheia, fusa. O desenho da fusa também, é só botar mais um camaradinho ali atrás. 3, aqui também é 3 na pausa. E o da semifusa, fácil também. 1, 2, 3 e 4. Tá? Aqui é 4, aqui na pausa também vai ser 4. Então, esses são os desenhos das pausas, tá? Então, agora a gente vai fazer uma leitura juntos de uma suposta música. A gente chama de ditado rítmico, porque só tem o ritmo. A gente não tem as alturas das notas, tá? A gente não tem se é sol, se é dó, se é mi, se é fá. Eu não vou colocar aqui as alturas, né? Eu só vou colocar o ritmo. Então, vamos lá. A gente vai fazer 4 por 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compassos aqui, vamos ver. Então, aqui a gente vai fazer... Ó, 1, 2, 3, 4. Fechou 4, fechou. Quem é que tá valendo um tempo? Minha semínima. 1, 2, 3, 4. Agora aqui eu vou botar uma pausa. Quanto tempo está durando essa pausa? Um tempo, porque ela é pausa de semínima, tá? Então ela é uma pausa de um tempo. Essa daqui é uma pausa de meio tempo. Essa aqui é uma pausa de 2 tempos, tá? Então vamos botar aqui, o que eu boto aqui? 1, 2, 3, 4. Vamos ver aqui. Aí a gente vem pra cá. Um e meio, 2 e meio, 1, 2, 3, falta 1. Pausa. Vocês entenderam esse compasso? Um tempo, 2, meio mais meio, 1. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4. Essa aqui vai vir 1 porque é pausa de semínima. Agora aqui eu vou botar uma pausa de mínima. 1, 2, 3, 4. Vamos tentar fazer isso aqui, essa leitura. Quantos compassos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 compassos. Vamos pensar que aqui eu tenho um tempo, ó. Tá, daqui até aqui eu tenho um tempo. Como que a gente vai fazer essa leitura? Aqui eu tenho um tempo, então vai ser tá. Aqui eu tenho 2 tempos. Tá. Eu vou segurar tá. Se eu falar só tá e continuar fazendo isso aqui com a mão, não vai adiantar, porque não tá soando, a nota não tá sendo soada, então vai ser errado, tá? Imagina que eu tô tocando uma nota, agora eu tô tocando uma nota. Eu tô tocando essa nota com a minha voz, porque é o instrumento que eu tenho agora, então eu tenho que falar tá. Porque é comum nas aulas com os alunos eles falarem só o tá, continuarem às vezes com a mão assim, fazendo o tempo, mas não tá soando, tá? Então tem que fazer o tá para eu entender que a nota tá sendo tocada, tá? Aqui eu tenho 2 colcheias, então ela é tá, tá. Ó, daqui até aqui eu tenho tempo, tá. Se é colcheia, tá valendo meio mais meio, tá, tá. Ó, tá, tá. Tá,
Ou seja, agora sim, tu pode fazer isso aqui com a mão e ficar em silêncio, tá? Então aqui é pausa de um tempo. Às vezes a gente faz assim, só pra entender que é uma pausa, tá? Aí aqui 2 tempos, tá. Agora aqui, um tempo, tá, meio, tá, tá, meio, tá. Um tempo com pausa. Agora tá. Agora 2 tempos com pausa. E agora tá. Então esse compasso aqui que é difícil, ele ficaria tá, 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 tá. Cantei esses 2 compassos. Vamos desde o início tentar cantar, mais ou menos para vocês entenderem como é que ficaria o ritmo dessa música, tá? Espera aí. Vamos lá. Vou dar 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Tá entendido? Espero que tenham entendido. Vou fazer mais uma aqui, vamos ver se vocês entenderam. Vamos ver aqui. Vamos fazer agora 3x4. Ai, meu Deus, a minha caneta tá falhando. Agora eu preciso de 3 tempos por compasso, tá? Vou botar aqui uma mínima, uma semínima, fechou 3. 1, 2, 3. Vou botar uma pausa. 1, 2, 3. A minha colcheia vale meio, né? Meio mais meio, 1, meio mais meio, 2, 3. Fechou. Aqui eu vou botar. Deixa eu ver. Vamos botar uma semicolcheia para vocês verem como é que fica. Vamos fazer aqui. Fica mais rapidinho. Ela fica assim, ó, gente. É como se fosse isso aqui, ó. 4 dessas. Tá? Só que lembra o que eu falei? Para deixar mais limpa, eles ligam as hastezinhas aqui, tá? Ó, eles ligam, aí fica todo mundo assim bonitinho. Fica assim. Então, isso aqui é 4 semicolcheia. Colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa. Os nomes vocês vão pegando com o tempo, tá? Então tá, aqui eu tenho 4 semicolcheia. Então, se no meu tempo aqui, ó, de 1, tá, eu tenho 4 semicolcheia, eu vou precisar tá, 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 subdividir, né? Tá, 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 tá. Então, dentro de um tempo, eu tenho 4 semicolcheias. Tá, 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 tá. É assim que vai ser a leitura dela. Tá, 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 tá. Entenderam? Meio é tá, 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 tá. Semicolcheia. Tá, 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 tá. 4 dentro de um. Tá? Então, aqui, ao todo, eu tenho um tempo. Certo? Por quê? Por que eu tenho um tempo aqui? Vocês entenderam isso? Ó, aqui a colcheia vale meio, né? Então, 2 dessa é o que vale meio. Então, isso aqui vale meio. E isso aqui, essas duas valem mais meio. Meio mais meio, 1. Tá? Então, beleza. A sonoridade, então, vai ser tá, 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 tá. Ela é mais rapidinha. Dentro de um tempo, tá, 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 tá. 4 semicolcheias, tá? Aqui é semínima, vale 1, tá. Colcheia vale meio, tá, tá. Vamos tentar fazer a leitura? Isso aqui é uma coisa nova que eu coloquei aqui para vocês para ensinar também. Isso aqui é o ritornello,
ou barra de repetição. A gente chama esses dois aqui, esses dois risquinhos com os pontinhos, a gente chama de ritornelo ou barra de repetição. O que vai acontecer? A gente vai repetir. Então, tocamos o primeiro, segundo, terceiro e quarto compasso, repete tudo mais uma vez. Vamos tentar? Agora a gente vai contar 3 tempos. A gente está fazendo um compasso ternário, a gente vai contar 3 tempos e iniciar a leitura do ritmo. Vamos lá então? 1, 2, 3. Tá, 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 tá. Então é isso, espero que tenham gostado. E é isso, aos poucos tu vai decorando o nome dela, semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa, os desenhos que elas têm e os valores de duração vão depender da fórmula de compasso. Mas geralmente a semínima vale 1 tempo. Beijo, espero que tenham gostado.